Olá, espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos falar sobre as leis de Kirchhoff. Tá? Muitas pessoas não gostam de chamar essas leis propriamente de leis, mas como regras. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o que a gente pode dizer da importância delas é que, se nós juntarmos todos os nossos conhecimentos dos dispositivos estudados até agora, da lei de Ohm, dos geradores, né, dos receptores, a gente consegue analisar com bastante precisão, de maneira bem eficiente, as características do circuito como DDP, corrente e potência. E é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. O grande objetivo aqui é conseguir então obter as propriedades que eu citei agora há pouco para os circuitos. A gente tem utilizado essa palavra o tempo todo, mas o que vem a ser um circuito de fato? A gente pode simplificar dizendo que é o conjunto de todos os componentes elétricos. E esses componentes elétricos vão determinar por onde essa corrente vai passar, com que intensidade que ela vai passar. Este conjunto de dispositivos a gente pode chamar também de rede elétrica. Mas para que a gente possa entender melhor o circuito, ele tem alguns elementos que vão aparecer com bastante frequência, que vai ajudar a gente a organizar e determinar os pontos de interesse que a gente quer estudar nesse circuito. Esses elementos, eu vou colocá-los agora para a gente estudar cada um deles. A primeira coisa é o nó. E aqui eu resolvi dividir em dois tipos de nós, justamente pelo fato de que alguns autores diferenciam essas duas coisas. Eu vou chamar de nó secundário um ponto do circuito que vai interligar dois ou mais fios. E o nó essencial vai ser aquele formado por 3 ou mais fios. Né? E quando acontece isso, é importante porque vai ocorrer neste nó essencial a divisão da corrente. Já o ramo, né, ele vai ser um trecho localizado entre dois nós, mas não é qualquer nó. É este nó que eu chamei de essencial. E é importante dizer que, neste contexto, cada ramo vai ser caracterizado pela mesma corrente. Então, vai ser fácil perceber que naquele lugar, naquele trecho, se aquele trecho realmente for um ramo, quer dizer que a corrente nele vai ser a mesma. Tá? E por fim, eu vou chamar de malha, tá? Ou laço, um caminho fechado, que ao ser percorrido, né, eu vou passar por todos os pontos somente uma vez. Estes pontos podem ser tanto os nós essenciais quanto os secundários. Ora, mas falar assim não ajuda muito, né? O que eu vou fazer então? Vou colocar um exemplo de um circuito, né, com vários dispositivos, e a gente vai tentar identificar cada um desses elementos que eu acabei de citar. Então, eu tenho aqui este exemplo, tá? Então, vamos começar. Primeiramente, o que seria então o nó secundário? O nó secundário são esses pontinhos em azul que eu marquei aqui. Então, eu marquei o ponto A, o ponto C, o ponto D, o ponto F e o ponto H. O que eles têm em comum? Né? Como eu disse, eles seriam como se fosse a emenda desse fio. Né? Então, eu posso dizer que este fio aqui, ligado neste fio aqui, né, formam este nó secundário. Agora, qual a diferença para o nó essencial? No nó essencial, quando a corrente chegar nele, que são esses pontos vermelhos, o B, o E, o G e o I, a corrente irá se dividir. Então, pense que a corrente está passando por aqui. Quando ela chegar neste ponto B, ela vai ter dois caminhos para seguir. Aqui, né, onde vai passar por esse resistor R2, e para cá, onde tem esse dispositivo que pode ser uma bateria, né, ou um receptor elétrico. A mesma coisa são também os pontos E, né? Ou seja, se você vê que ele tem o encontro de 3 ou mais fios, né? Mesma coisa o G e o I. É importante dizer que, a título aqui da nossa análise, nós vamos considerar nós, toda vez que nós nos referirmos aos nós, serão os nós essenciais.
uma vez que esses nós secundários, né, pelo menos no meu ponto de vista, e eu sei que também de muitos autores, nem sequer são nós, tá? Então, para todos os efeitos, para o nosso estudo, lembre-se disso. Aqui no nosso vídeo, e também para estudos futuros, os nós essenciais são os verdadeiros nós, que são aqueles pontos onde a corrente se divide. Agora, passando para o ramo, né? Os ramos são o quê, né? Eu vou pegar, então, dois nós essenciais, por exemplo, vou pegar aqui o B e o G, né? E eu vou perceber que eu tenho este trecho, né, com esses dispositivos aqui, resistência interna, né, e aqui um receptor ou um gerador. Então, este segmento aqui, esse trecho, entre dois nós essenciais, eu vou chamar de ramo, tá? Porque exatamente aqui vai passar uma corrente, tá? E esta corrente é a mesma, né, nesse trecho. A mesma coisa eu posso dizer aqui, ó. Entre B e G também tem outro ramo, ó. Se eu seguir agora por este caminho aqui, ó, passando pelos pontos C e D, aqui, ó, aí chega um outro nó essencial, né? O E. Então, o ramo é justamente aqui, ó. É onde vai ter uma corrente única. A mesma coisa é entre G e E e entre G e I. Então, eu acho que vocês entenderam a ideia. Por fim, o conceito de malha. Então, eu vou escolher um ponto desse circuito, que é este nó secundário A, e a partir dele eu vou supor que eu seja uma corrente viajando por esse circuito. E aí eu vou escolher uma certa sequência de pontos a serem seguidos e vou voltar no final ao mesmo ponto. Então, é importante dizer que a malha é um caminho fechado justamente porque ao percorrer o circuito você volta no mesmo ponto. Então, eu vou marcar aqui com uma caneta, né? Vou tentar não bagunçar a nossa figura para facilitar a sua visualização. Então, partindo do ponto A, eu vou seguir por aqui, ó, passar pelo ponto B, depois passar pelo ponto C, pelo D, E, G, I e volto para o ponto A. Então, imagina que eu fosse uma corrente, eu percorreria aqui, ó, né? Eu ignoraria todos os outros elementos. Eu seguiria por aqui. Então, este caminho fechado que eu fiz voltando por aqui é uma malha. Mas se você perceber, eu tenho outras malhas possíveis. Eu também poderia ter partido do ponto A e seguido agora isso aqui, ó. Vou de A para B. Aí agora, em vez de seguir para frente, agora eu desço. Vou para o G, para o I e volto para o A. Isso aqui define uma outra malha. E tem outras possibilidades, né? Eu posso, partindo agora do ponto A novamente, e seguir por aqui, descer, passar pelo E, e em vez de ir reto, agora eu desço, ó. Pega essa parte aqui de baixo. E assim voltando novamente, subindo pelo I e voltando para o ponto A. Então você percebe que existe uma grande quantidade de malhas que eu posso escolher, tá? E isso vai ser importante para a convenção da escolha e do sentido que eu vou percorrer um circuito. E a sua importância é para determinar a lei das malhas, tá? Então, espero que vocês tenham entendido a ideia, tá? Então, qualquer ponto que eu partir e escolher um sentido para percorrer e voltar no mesmo ponto, eu vou ter uma malha. É um caminho fechado. Então, vamos falar da nossa primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Essa lei ela é baseada na conservação da carga elétrica. Então, aqui eu peguei, tá, um trecho de um circuito qualquer e marquei esse nó vermelhinho aqui. Este nó, como a gente viu, vai ser o encontro de 3 ou mais fios, quando se tratar aí de um nó essencial. E aí nós notamos o seguinte, ó, que chegando neste ponto nós temos duas correntes elétricas. Nós temos a I1 e a corrente I2. Ao chegar aqui, elas serão, né, elas se juntarão, né, e depois se dividirão em 3, porque aqui nós temos 3 fios. Então teremos a corrente I3, I4 e I5. Então o que eu posso perceber é o seguinte, ó. Se eu somar a corrente I1 com a corrente I2,
Isso será igual a I3 mais I4 mais a corrente I5. Isso quer dizer o quê? Isso é uma espécie de conservação da carga. Ou seja, a quantidade de carga elétrica por tempo, né, que é a corrente, definição de corrente, que chega neste nó, né, vai ser a mesma que vai sair. Enfim, eu posso dizer de uma forma geral que a soma das correntes que entram no nó vai ser igual à soma das que saem. Tá? Posso resumir isso nesta frase. Colocando de uma forma generalizada, eu posso equacionar assim, ó. Então, eu posso colocar aqui a somatória, né, das correntes que entram no nó vai ser exatamente igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, vejamos que talvez seja por isso que alguns autores não gostem de chamar essa lei dos nós de uma lei, porque você vê claramente que ela é oriunda, ela vem da definição, né, da conservação da carga elétrica. Ou seja, a quantidade de carga elétrica que está entrando neste nó vai ser a mesma quantidade de carga elétrica que está saindo. Enfim, uma forma equivalente também que eu posso escrever dessa lei dos nós é a seguinte, ó. Eu posso pegar, neste exemplo aqui, todas as correntes, passo elas para um mesmo lado. Então, nós teremos aqui, ó, que I1 mais I2, menos I3, menos I4, menos I5 é igual a zero. Né? Então, eu posso escrever, né, que a soma algébrica, né, de todas as correntes num nó vai ser igual a zero. Desde que eu tenha a convenção, né, de que eu crio um sinal contrário para as cargas que entram e as que saem, não importando a escolha. Então, com isso, eu posso descrever de duas formas equivalentes a lei dos nós. Em segundo lugar, nós temos a lei das malhas. Né? A gente já viu o que é uma malha. Então, aqui eu peguei um circuito simples que só tem uma malha para facilitar a dedução aqui, a demonstração desta lei das malhas. E, obviamente, que para ficar mais geral, eu coloquei esses símbolos aqui coloridos, né, de formas diferentes, para denotar os dispositivos possíveis. Podem ser resistores, capacitores, né, pode ser um gerador, um receptor. Isso não importa. O que importa é que eu quero ver, né, como funciona de uma forma geral a lei das malhas. De antemão, já digo que a lei das malhas também é oriunda de uma lei fundamental, que é um princípio fundamental, na verdade, que é da conservação da energia. Tá? Então, suponhamos que esse objeto verde seja uma bateria. Tá? A energia que é fornecida por ela às cargas, quando elas percorrerem este circuito, elas perderão energia, né? E ao voltar ao ponto inicial, né, elas teriam perdido toda a energia que lhes foi dada no começo do movimento. Vamos ver então como é que isso funciona. Então vamos dizer, tá, que esses 4 pontos marcados aqui, né, que podem ser aí esses nós secundários, né, que a gente sabe que a gente não vai chamar de nós, né, só os essenciais, mas que esses pontos do circuito, né, tenham então os potenciais VA, VB, VC e VD. Ora, eu estou interessado, então, calcular a diferença de potencial em cada trecho. Né? E vou escolher para fazê-lo um sentido. Então, suponhamos que eu vá percorrer, tá, este sentido aqui. Ó. Vou percorrer no sentido horário esta malha. Tá? Eu poderia ter escolhido qualquer sentido.
Mais uma vez adotado, né, é importante para que a gente possa percorrer a malha e não errar o sinal, né, de cada uma das diferenças de potencial. Então, como é que vai ficar? Pegando este primeiro trecho aqui, tá? Este primeiro fio, com esse dispositivo azul, eu vou dizer que quando a gente percorre a corrente no sentido horário, eu estarei adotando que estará havendo uma queda de potencial. Ou seja, é como se eu estivesse então perdendo energia. Então vai ficar como? Então nesse circuito, neste primeiro trecho, eu teria o seguinte, que a diferença de potencial entre os dois será VB menos VA. Agora, neste trecho aqui, do dispositivo vermelho, será, então, somando, mais VC menos VB. Agora, neste terceiro trecho, mais VD menos VC, ou seja, a diferença de potencial entre esses dois pontos. E agora voltando, né, percorrendo o último trecho da minha malha e voltando no ponto inicial. Vai ser, então, mais VA menos VD. Tudo isso será igual. Ora, vejamos. Claramente, notamos que cada um desses termos que aparecem nesta soma, eles vão se anular mutuamente. Então veja aqui, ó. Primeiro o VB. Este VB positivo vai cancelar com esse VB negativo. Este VA negativo vai cancelar com esse VA positivo. O VC positivo com o VC negativo. E, finalmente, o VD positivo com o VD negativo. Então, fica bem claro que quando eu somo todas as diferenças de potencial numa malha, percorrendo, é claro, num determinado sentido pré-estabelecido, a soma dessas diferenças de potencial vai dar 0. Tá? Então, é uma soma algébrica, na qual eu estou considerando os sinais positivos e negativos. É importante citar isso. Resumindo o que a gente fez numa frase, né, eu vou dizer então que a soma algébrica de todas essas DDPs, essas diferenças de potencial ou tensões nesta malha, se nós percorrermos ela num determinado sentido, essa soma algébrica será nula. Então, escrevendo aqui em termos de uma equação mais geral, eu vou dizer então que a soma algébrica, né, das diferenças de potencial, vou colocar aqui VI menos VJ, né, um somatório aqui com I diferente de J, tá? Isso aqui será igual a 0. Tá? Lembrando que eu coloquei diferente os índices, né, porque as diferenças de potenciais são entre dois pontos distintos do circuito. Então, da mesma forma que eu fiz para a análise da lei dos nós, eu posso verificar que essa lei das malhas também, muitas vezes, não é considerada uma lei, de fato, porque ela vem justamente da conservação da energia. Então, novamente, volto a repetir, se esse dispositivo, por exemplo, fosse uma bateria, ele teria fornecido às cargas uma certa energia, e ao passar por cada um desses dispositivos aqui nesse sentido, essa energia estaria sendo deixada por esse circuito, deixada no meio do caminho, né? Porque ele perdeu essa energia. É como você pegar um objeto no ponto mais alto e ele cair para o ponto mais baixo. Ele vai perder a energia que ele tinha. E aí, novamente, ele volta, a bateria fornece a nova energia e ele volta para o circuito. Isso, então, é uma forma de conservação de energia. Né? Mas, é claro, para todos os efeitos, né, nós vamos continuar aí utilizando a nomenclatura de lei. Espero que vocês tenham entendido a lei dos nós e a lei das malhas. Vamos partir para uma aplicação, então.